O livro de Apocalipse é repleto de simbolismo, especialmente no que tange às figuras femininas que aparecem ao longo do texto. Essas personagens não apenas enriquecem a narrativa, mas também carregam profundas camadas de significado, refletindo temas de moralidade, espiritualidade e profecia. A mulher vestida de sol é uma das imagens mais emblemáticas do Apocalipse. Ela é descrita como estando grávida e com o sol envolvendo-a, coroada com 12 estrelas, simbolizando luz, pureza e uma conexão celestial. Essa figura é frequentemente interpretada como uma representação da Igreja ou de Maria, a mãe de Jesus. Além de suas interpretações bíblicas, a mulher vestida de sol também é comparada a figuras históricas e mitológicas. Sua imagem ressoa com deusas solares e figuras maternais de várias tradições, indicando uma universalidade do tema da feminilidade divina e protetora. Contrastando com a pureza da mulher vestida de sol, Apocalipse apresenta Babilônia, a grande cidade, personificada como uma mulher. Esta figura simboliza decadência, corrupção e o mal, servindo como um alerta contra os excessos e a moralidade deteriorada. As diferentes representações de mulheres no livro de Apocalipse são fundamentais para entender o dualismo entre o bem e o mal presente na obra. Babilônia e a mulher vestida de sol exemplificam essa oposição, influenciando a maneira como o texto é interpretado e a mensagem que ele transmite a seus leitores. No livro de Apocalipse, a dualidade entre pureza e corrupção é vividamente ilustrada pelas figuras femininas. A mulher vestida de sol, envolta em luz e glória, simboliza a pureza e a proteção divina, enquanto Babilônia representa a decadência moral e espiritual, personificando a corrupção em seu estado mais destrutivo. A mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, é frequentemente vista como uma figura de força maternal e luz espiritual. Sua imagem é contrastada com a de Babilônia, a cidade que se embriaga com o sangue dos santos, revelando a contínua luta entre o bem e o mal. Babilônia, descrita como a grande cidade, emerge como um símbolo de luxúria e excesso, cuja destruição é meticulosamente detalhada no Apocalipse. Esta imagem serve como um aviso dos perigos da imoralidade e da idolatria, ressoando como uma crítica à corrupção persistente nas sociedades ao longo dos séculos. A noiva do Cordeiro oferece um contraste redentor às narrativas de corrupção, simbolizando a pureza e a esperança. Como uma figura central da redenção, ela representa a comunidade dos fiéis que serão salvos, destacando-se como um ideal de pureza espiritual e dedicação inabalável ao divino. Por outro lado, a mulher escarlate montada na besta ilustra a manipulação e o poder corrupto. Sua representação como uma figura sedutora e destrutiva complementa a da mulher vestida de sol, criando um jogo de contrastes que sublinha a complexidade dos temas de moralidade e tentação presentes no Apocalipse. O impacto das visões femininas do livro de Apocalipse se estende além das escrituras, influenciando amplamente a cultura popular. De filmes à literatura, a imagem da mulher vestida de sol e a enigmática Babilônia inspiram representações que variam do sagrado ao profano, refletindo a complexidade e a multiplicidade de interpretações possíveis. Ao longo dos séculos, artistas de diversas épocas se debruçaram sobre as figuras femininas de Apocalipse, criando obras que capturam tanto a grandiosidade quanto o terror dessas visões. Essas representações artísticas não apenas embelezam igrejas e galerias, mas também servem como ferramentas de reflexão teológica e espiritual. O feminismo encontra um rico campo de debate nas figuras femininas apresentadas em Apocalipse. A dualidade entre a pureza da noiva do Cordeiro e a corrupção da Babilônia provoca discussões sobre o papel da mulher na sociedade, a moralidade e a luta contra estruturas opressivas, oferecendo uma nova perspectiva sobre textos antigos. A análise teológica das mulheres no livro de Apocalipse revela camadas de significado que transcendem a narrativa bíblica. Estudar essas figuras não apenas ilumina aspectos do feminino divino e suas manifestações,
mas também ajuda a entender como essas imagens influenciam as crenças e práticas contemporâneas. Finalmente, as figuras femininas de Apocalipse desempenham um papel crucial na teologia moderna, desafiando e enriquecendo a compreensão tradicional de textos sagrados. Sua presença e representação questionam e inspiram teólogos e fiéis a reexaminar conceitos de redenção, justiça e o papel feminino no plano divino. A mulher vestida de sol emerge como uma figura icônica de liderança e resistência no livro de Apocalipse. Ela simboliza a luz e a proteção divina, enfrentando adversidades com uma aura de força inabalável. Esta figura inspira interpretações de liderança espiritual e resistência moral frente às tribulações. Babilônia, em contrapartida, é frequentemente discutida nos círculos contemporâneos como um símbolo de decadência e corrupção moral. Esta cidade, rica em luxos e vícios, serve como um lembrete vivo dos perigos da indulgência excessiva e da perda de valores éticos e espirituais. A noiva do Cordeiro é apresentada como um ideal de comunidade e espiritualidade. Representa a Igreja purificada e santificada, pronta para o seu encontro celestial. Ela simboliza a esperança e a promessa de redenção, ressaltando a importância da pureza e da dedicação espiritual na busca pela salvação. A mulher escarlate, por sua vez, encarna o poder corrupto e a manipulação. Ela é frequentemente interpretada como uma figura de sedução que leva à ruína, destacando os temas de corrupção e destruição. Sua presença no texto apocalíptico serve para alertar sobre os perigos do poder desenfreado e da imoralidade. A influência das figuras femininas de Apocalipse na literatura é vasta e diversificada. Escritores de diferentes épocas têm explorado esses símbolos para discutir temas como redenção, corrupção e o eterno conflito entre o bem e o mal. Essas personagens bíblicas fornecem uma rica tapeçaria de inspiração que transcende gêneros literários. No contexto dos debates teológicos atuais, as mulheres de Apocalipse continuam a ser um ponto focal. Sua complexidade simbólica permite interpretações variadas que podem reforçar ou questionar visões tradicionais. Isso promove uma discussão mais profunda sobre o papel das mulheres na teologia e na sociedade. A simbologia das cores e vestimentas das mulheres em Apocalipse é particularmente reveladora. O vermelho e o púrpura associados à mulher escarlate, por exemplo, evocam noções de poder e perdição, enquanto o brilho radiante da mulher vestida de sol sugere pureza e divindade. Esses elementos visuais intensificam o impacto das suas histórias. As interpretações psicológicas das mulheres de Apocalipse oferecem uma perspectiva intrigante sobre seus arquétipos. Analistas veem nessas figuras a representação de conflitos internos e universais, como os enfrentados entre o desejo por poder versus a busca por redenção. Essa abordagem ajuda a entender as motivações profundas por trás de suas ações simbólicas. Finalmente, as mulheres de Apocalipse oferecem lições valiosas para o mundo contemporâneo. Elas nos desafiam a refletir sobre questões de moralidade, liderança e o impacto de nossas escolhas. Através de sua narrativa complexa, elas continuam a ser relevantes, servindo como espelhos através dos quais podemos examinar os dilemas da era moderna. A mulher vestida de sol em Apocalipse, muitas vezes, é associada a eventos astronômicos significativos, como eclipses e alinhamentos planetários. Essas correlações não apenas enriquecem a interpretação simbólica do texto, mas também conectam a narrativa bíblica a fenômenos naturais, que eram de grande importância para as culturas antigas. A noiva do Cordeiro é apresentada como um ideal de pureza e comunidade espiritual. Sua figura simboliza a união final entre Cristo e sua Igreja, marcando o culminar de um processo redentor. Esse símbolo de esperança e renovação espiritual é central para a mensagem de redenção em Apocalipse. A mulher escarlate é retratada como um agente de caos e destruição, contrastando fortemente com a mulher vestida de sol. Sua análise revela como o Apocalipse utiliza figuras femininas para personificar conceitos abstratos de poder corrupto e resistência moral.
refletindo as lutas internas e externas enfrentadas pelos leitores originais. O papel das mulheres em Apocalipse não é apenas narrativo, mas profundamente simbólico, definindo conceitos de redenção e corrupção. Através dessas personagens, o livro oferece uma visão complexa sobre a natureza humana e divina e sobre como nossas escolhas podem conduzir à destruição ou à salvação final. As mulheres de Apocalipse frequentemente servem como metáforas de eventos sociais e históricos significativos. Elas simbolizam não apenas aspectos religiosos, mas também refletem as dinâmicas sociais e culturais de suas épocas. Por exemplo, Babilônia representa não apenas a decadência moral, mas também poderia ser vista como um reflexo das opressões históricas. O impacto das visões femininas no livro de Apocalipse na teologia feminista é profundo. Elas desafiam as narrativas tradicionalmente dominadas por figuras masculinas e oferecem um novo olhar sobre o papel da mulher na esfera espiritual. Este novo enfoque pode inspirar uma reinterpretação mais inclusiva dos textos sagrados. A análise literária das narrativas das mulheres em Apocalipse revela camadas complexas de simbolismo e significado. Cada figura feminina carrega consigo uma riqueza de interpretações possíveis, que vão desde a redenção até a destruição, mostrando a versatilidade e profundidade da escrita apocalíptica. As visões de João no livro de Apocalipse destacam o papel crucial das mulheres em suas revelações. Elas não são apenas personagens secundários, mas peças centrais que movem a narrativa e cujas ações e simbolismos têm implicações espirituais e proféticas significativas, influenciando diretamente os eventos descritos. As histórias das mulheres de Apocalipse oferecem não apenas lições espirituais, mas também práticas. Elas incentivam os leitores a refletir sobre questões de moralidade, justiça e redenção no contexto contemporâneo, mostrando que mesmo textos antigos podem ter relevância direta e impactante nas questões atuais. A recepção das figuras femininas do Apocalipse varia consideravelmente entre as diferentes denominações cristãs. Enquanto algumas interpretam estas figuras literalmente como sinais do fim dos tempos, outras veem-nas como simbolismos profundos de virtudes e vícios humanos, refletindo a complexidade e a diversidade dentro do cristianismo. Discussões acadêmicas recentes sobre as mulheres de Apocalipse têm trazido novas perspectivas e reinterpretações. Estudiosos da teologia feminista, por exemplo, analisam estas figuras não apenas como elementos narrativos, mas como representações do papel da mulher na sociedade, destacando questões de poder e emancipação. As mulheres de Apocalipse continuam a moldar o futuro da interpretação bíblica. Com o avanço dos estudos de gênero e uma crescente conscientização sobre questões sociais, a maneira como estas figuras são vistas e interpretadas está em constante evolução, influenciando novas gerações de teólogos e acadêmicos. O resumo das principais interpretações das 4 mulheres de Apocalipse mostra uma rica tapeçaria de significados e simbolismos. Desde a pureza e esperança simbolizadas pela noiva do Cordeiro até a corrupção e decadência de Babilônia, estas figuras encapsulam temas universais de luta moral e espiritual. Concluindo, o legado das mulheres de Apocalipse é indiscutivelmente significativo para os estudos bíblicos futuros. Elas não apenas enriquecem a narrativa bíblica com suas complexas camadas de significado, mas também desafiam os estudiosos a explorar as profundezas da simbologia e da interpretação religiosa em um mundo moderno. Se você achou este vídeo esclarecedor e inspirador, por favor, deixe seu like e compartilhe-o com amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a expandir nossa comunidade de fiéis em busca de maior compreensão. Não esqueça de deixar um comentário com suas reflexões ou perguntas. Qual dessas mulheres do Apocalipse mais impactou você? Sua interação é essencial para nós e enriquece nossa jornada coletiva pelas Escrituras.